E aí, galerinha? Aqui é o professor Matheus Aguiar e eu venho mais uma vez dar continuidade à resolução da prova do PAS 2 de 2020. Essa é a prova que nós estávamos resolvendo, não é isso? Fizemos as questões de ótica, né? Aquelas questões lá que falavam sobre os cones, né? Os fotorreceptores que percebiam luz vermelha, verde, azul, fazer uma combinação dessas cores gerando qualquer, né, cor que a gente consegue enxergar, né, na natureza. Tinha aquela questãozinha também falando que a luz era uma onda mecânica. Oh, meu Deus, não é onda mecânica, meu querido. A luz é uma onda eletromagnética, não é isso? Tivemos uma questãozinha de lentes também, formação da imagem, questão do tipo D, depois uma questão do tipo B, né? E agora a gente tem essa questãozinha aqui, que também é de ótica, tá bom? Então, me acompanha, galerinha. Vou colocar na tela para você ver a resolução aí. Olha só. Então, temos um texto, né? Aqui, ó, que fala sobre a terebintina, um líquido incolor que flutua na água. É volátil, produz um vapor irritante, de odor penetrante e desagradável e altamente inflamável, né? E aí ele fala sobre as características, índice de refração, calor sensível, calor latente, temperatura de fusão, temperatura de... Muitas informações necessárias para que a gente consiga, né, ter uma resolução aí, no final das contas, satisfatória, beleza? Então, olha só, pessoal, item 105 diz o seguinte: considere que no recipiente mostrado na figura, um raio de luz proveniente da terebintina incida na superfície livre. Outro nome bonito, né? Terebintina. Oh, coisa bonita, professor. Então, esse raio de luz, ele vai incidir na superfície livre. Ele dá aqui, né, a figura, ó. Terebintina está aqui. O raio de luz vai sair daqui de baixo, bater na superfície livre e o que vai acontecer? Vai refletir. O famoso fenômeno de reflexão total, que foi abordado no PAS anterior a esse aí, não é? Então, nós resolvemos, inclusive, a prova de 2019 e foi cobrado também reflexão interna, beleza? Aí ele continua o texto. Olha, nesse caso, haverá reflexão interna total se o raio incidir com um ângulo superior a arcosseno de 2/3 em relação à direção normal à superfície. Então, ele falou que o ângulo de incidência ele é sempre medido em relação ao normal, tá bom, galerinha? Então, vou colocar aqui, ó, o que quer dizer normal? Na física, não se esqueça, ó, a minha régua aqui não está funcionando, não. Aí, agora foi. Normal na física e na matemática significa ser perpendicular. Então, quando a gente desenha uma reta normal, você tem que desenhar uma reta que é perpendicular. Perpendicular ao quê, professor? Então, boa pergunta. Perpendicular em relação à superfície de separação, que separa os meios, né? O dióptro plano. Olha, a normal, ela vai ser, então, perpendicular à superfície de separação dos meios, perpendicular à superfície, né, em que o raio de luz vai incidir. E daí, repara que aqui eu tenho o ângulo de incidência. Vamos diminuir esse calibre. Então, aqui nós temos o ângulo de incidência e chapéu, beleza? Ele falou que esse ângulo de chapéu tem que ser maior do que arcosseno de 2/3. Então, vamos dar continuidade para isso aqui. Deixa eu só mover para o lado. Vamos ver se isso é verdade. Ó, nesse item, qual é o número desse item, galerinha? Que eu não sei. Qual é o número do item? 105, professor. Então, no item 105, o que ele quer saber no item 105? Olha só. No item 105, ele quer saber se o ângulo de incidência, de fato, é maior do que arcosseno de 2/3. Arcosseno, professor, eu nunca nem tinha ouvido falar. Tinha, rapaz, olha, não mente não. Então, nós temos essa função trigonométrica inversa ao seno e ele pediu, né, essa relação. Vamos descobrir. Professor, como é que eu descubro o ângulo de incidência no caso de reflexão total? Pois é, galera. No caso de reflexão total, nós temos que levar em conta o ângulo limite. Qual é o ângulo limite? É o ângulo em que o raio incidente deve incidir, por exemplo, em relação ao normal, para que o raio aqui, né, fique no limite
entre a refração e entre a reflexão. Ele vai ficar no limite entre a refração e entre a reflexão. Isso aqui é o que nós chamamos de ângulo limite, beleza? Repara que o ângulo e chapéu que eu desenhei, opa, não quero apagar tudo não. Ele está apagando, pessoal, Ave Maria. Então tá, deixa assim, professor não teima não, professor não teima não, ele não quer, ele não quer. Então, e chapéu, beleza? Quer dizer que o ângulo de incidência, para que haja reflexão, ele tem que ser maior que o ângulo limite, porque o ângulo limite é o ângulo no qual aquele raio que deveria refratar, eu digo assim, ele nem refrata e nem reflete, ele fica sobre a superfície, né? Ele fica na fronteira de separação. Então, para que haja reflexão, o ângulo incidente tem que ser maior que o limite. Aí ele vai refletir. E se for menor que o limite, professor, aí ele vai refratar. E se for o ângulo limite, professor, aí ele não vai nem refletir nem refratar, vai ficar ali, né, em cima da superfície de separação, beleza? Então, eu consigo calcular, galerinha, para essa situação, o ângulo limite. Basta eu considerar que o ângulo de refração foi o ângulo de 90 graus e aplicar, né, o que a gente conhece como lei de Snell. Então, olha só, galerinha, a lei de Snell diz o seguinte, lembra, aqui é a terebentina e do lado de fora é ar, né, superfície livre é o ar, beleza? Então, o índice de refração do meio em que a luz incide, terebintina, vezes o seno do ângulo de incidência, é igual ao índice de refração do meio que a luz deveria refratar, que é o ar, vezes o seno do ângulo de refração. Isso aqui é a lei de Snell aplicada a essa situação, não é isso? Lei de Snell, bem conhecida, você estuda refração, uma das primeiras coisas que você estuda é a lei de Snell. Então, olha só, galerinha, vamos substituir aqui as informações. Repara que ele fala o índice de refração da terebintina. Terebintina. Ô nome difícil, professor. Olha só. Índice de refração da terebintina. 1,5. Maravilha. E do ar, professor? 1. Então, repara. Eita! Eita! Esse professor tá espirrando. Eu estou procurando aqui para ver se ele diz aqui o índice de refração do ar. Que eu vou considerar aproximadamente 1 se ele não falar nada, beleza? Então, isso é aproximadamente 1, 1 não é o vácuo, 1 é o do vácuo, mas eu vou considerar aproximadamente 1, que é a velocidade da luz no ar atmosférico, né? Próxima à velocidade da luz no vácuo. Então, vamos lá, já que eu não encontrei essa informação, vamos dar continuidade. O índice de refração da terebentina, 1,5. O seno de incidência vai ser o seno do ângulo limite, tá? O seno desse ângulo limite. O ângulo de limite vai ser o próprio ângulo de incidência. Quando eu tiver o ângulo limite, o que vai ocorrer? Quando nós tivermos o ângulo limite, vou até mudar de cor aqui, tá? Ó, eu vou colocar a cor roxa. Quando nós tivermos a situação de ângulo limite, o seno do ângulo de refração é o seno de 90 graus, tá bom? Então, o índice de refração do ar é 1. Quando ele não falar nada, considere 1. Seno de R vai ser o seno de 90. Quando eu tenho o ângulo limite, o ângulo de refração vai ser 90, beleza? E aí, galerinha, como é que vai ficar isso aí? Ó, 1,5 eu posso reescrever como sendo 3 sobre 2, beleza? Como sendo 3 sobre 2. Vezes seno de L, que é igual a 1 seno de 90. Seno de 90 é 1, professor. Pois é, então vai ficar 1. Aí o seno de L, eu vou passar o 2 multiplicando e o 3 dividindo. Então, seno de L é 2/3. Beleza? Então, a gente acabou de descobrir que o seno do ângulo limite, o resultado disso é 2/3. Se você calcular na calculadorinha lá científica, você consegue calcular. Ó, seno do ângulo limite, então vai ser quanto, né? Aí você consegue descobrir. E você consegue fazer isso, inclusive, utilizando a função arcosseno da calculadora. Ó, a gente sabe, né? A gente sabe que... Peraí. Some isso aqui. Isso. A gente sabe que o seno
tá? De x nos dá um valor y, tá? O seno de um ângulo qualquer nos dá um valor y, qualquer, né? Vamos supor, o seno de 30 dá quanto? Dá meio, beleza. E o seno de 60? O seno de 60 aí dá raiz de 3 sobre 2. Pois é. Então é isso que eu estou dizendo, beleza? Mas o que ocorre? Da mesma forma como o seno de x dá y, a função arcosseno de x, a função arcosseno de y vai dar x. Tá? Ah, professor, quer dizer que essa é a relação da arcosseno com a seno? É. E então imagina o seguinte, imagina que esse carinha é o x e imagina que esse carinha é o y. Reescreve aplicando na função arcosseno para você ver como é que vai ficar. Ó, arcosseno de y é o 2/3, professor. 2/3. E o x? O x é o L, professor. Pronto. Então, essa é a relação que nós chegamos. E olha só, galerinha, repara, para que haja reflexão total, o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. Não foi o que eu falei? O ângulo de incidência ele tem que ser maior que o limite. Olha o ângulo azul. O ângulo azul gerou uma situação de reflexão, né? Uma situação de reflexão. Ângulo de reflexão. Aqui é ângulo de refração, beleza? Então, galerinha, é isso que eu queria que você percebesse. Se o ângulo de incidência for maior que o ângulo limite, eu tenho reflexão total. Quer dizer que o arcosseno, então, vai ter que ser maior do que 2/3, né? O arcosseno maior que 2/3 vai gerar uma situação de reflexão total. Aí, vamos voltar para a alternativa. O que ele disse? Ó, haverá reflexão total se incidir com um ângulo superior ao arcosseno de 2/3, é isso mesmo. Se o ângulo de incidência for superior a 2/3, porque 2/3 é o ângulo limite, está no limite, no limiar entre a refração e a reflexão, beleza? Quer dizer, qualquer ângulo maior do que esse vai gerar, então, reflexão total. Maravilha? Quer dizer que para a reflexão total, Para a reflexão total, o ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite. Portanto, tal que o arcosseno, como o arcosseno de 2/3 é o próprio ângulo limite, então, peraí, deixa eu escrever. O ângulo de incidência tem que ser maior do que o arcosseno de 2/3, que é o próprio ângulo limite. Beleza? Então, essa era a resposta. Ah, professor, mas não era tão difícil, não. Eu achei confuso, mas agora eu estou vendo que sim, não era muito impossível, não era, não. E, galerinha, tem uma equação já prontinha para vocês que permite você calcular o ângulo limite, tá? Tem uma equação prontinha. Eu não gosto que os meus alunos saiam decorando todas as equações da física, porque são muitas relações. Perceba, o que eu fiz aqui? Eu tinha a equação básica, que era a lei de Snell. Eu conheci essa lei fundamental da refração e apliquei essa lei, acabou. Não precisa sair decorando várias equações. Lei de Snell é o suficiente nesse caso. Agora, você poderia ter decorado a relação do ângulo limite? Ó, tem uma equação que mede o ângulo limite, né? Que diz que o seno do ângulo limite nada mais é do que o índice de refração do ar dividido pelo índice de refração da terebentina. Ou a gente poderia colocar de maneira genérica, assim, o índice de refração do meio de menor refringência sobre o índice de refração do meio de maior refringência, né? Beleza? Poderia ser assim. E aí você conseguiria calcular. Mas, gente, isso aqui é a aplicação da lei de Snell. É porque o seno de R vale 1 e ele pegou esse NT e passou dividindo. Foi isso que ele fez para chegar nessa relação, beleza? Eu só não quero que você saia decorando 1 bilhão de equações, sendo que você já conhece a lei de Snell, é a aplicação da lei de Snell. Maravilha? Então, é isso, meus queridos. Espero ter ajudado um pouquinho com o ângulo de reflexão na situação de reflexão interna total.
Grande abraço e até mais, galerinha. Tchau, tchau.